Então, muitas vezes, né, a pessoa acha que a religião salva a pessoa, que a religião leva a pessoa à vida eterna, mas não leva. Às vezes, algumas religiões, como Jesus falou, elas impedem as pessoas de chegar à vida eterna, porque inventam coisas que Deus não colocou, exigências que Deus não exigiu. A salvação, a eternidade, ela é pela graça, ela foi dada a você de graça. Então a religião não salva ninguém, não leva à eternidade. A igreja também não. Não é a igreja que salva. A igreja, ela é uma consequência da salvação. A igreja, ela é um local separado, determinado por Deus, para que tenhamos comunhão, para que aprendamos a cada dia a andar na presença de Deus. Mas a igreja, ela não salva, como alguns dizem, né? Que a igreja que salva, ninguém é salvo pela igreja. Você é salvo por Jesus Cristo. A Bíblia de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É só através de Jesus Cristo. Ele faz essa abordagem, que a vida eterna é você conhecer a Deus. Aí depois que eu conheço a Deus, o que é conhecer a Deus? Eu andar com Deus. Eu andar na presença de Deus. Isso, né, me faz ter a vida eterna. Outra coisa, a vida eterna não é depois que você morre. Tem muita gente que está esperando a vida eterna depois que ele passa dessa vida. Não. Aí não terá mais vida, terá perdição. A vida eterna, ela começa aqui. Ela começa quando você conhece a Deus, como Deus verdadeiro, quando você não tem outros deuses diante de você. É aí que começa a vida eterna. E você entende que Jesus Cristo é o único mediador. E você entende que Jesus é o único caminho que te leva a Deus. Aí começou a sua eternidade. Amém? Aí você já não precisa mais se preocupar com a vida eterna. Porque naturalmente, automaticamente, ela já veio até a sua vida. Então a vida eterna, a eternidade, ela começa quando nós começamos a caminhar com Deus. Quando nós começamos a fazer a vontade de Deus aqui na terra. Aí a sua eternidade começou. E eternidade, na realidade, no sentido da palavra, é tempo. Começou o seu Kairos. Começou o seu tempo com Deus. Enquanto nós vivemos aqui na terra, vamos viver com Deus, com Cristo e com o Espírito dele em nós. Isto é eternidade. Você tem a eternidade. Tanto é que para nós a morte não existe mais. A Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus passou o quê? Da morte para a vida. Então você já é eterno. Você já tem a eternidade dentro de você. É verdade. O que está dentro de você, a sua alma, ela já é eterna. Por quê? Porque conhece a Deus, Pai Todo-Poderoso. Anda com Deus. E Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Então você já é eterno. Você não precisa se preocupar mais. A eternidade, ela já está em você. O teu corpo, não. O teu corpo e o meu corpo já tem a condenação dele, que é voltar ao pó. Não vai ficar mais nada. Não ficará nada mais. Mas a sua alma, o seu ser, permanece para sempre. Amém? Quantos entendem isso nessa noite? Então está dizendo aí, a vida eterna é esta. E é Jesus que está falando. Não é nenhum profeta, não é o Paulo, não é o Pedro, não é o Tiago, não é o João, não é o Moisés, é o próprio Jesus que está falando. A vida eterna é esta. Que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro. Então você já sabe. Estar cadastrado numa igreja não vai te salvar.
Porém, você precisa frequentar um grupo para que a palavra de Deus se cumpra, você ande em comunhão e você ajude, né, a fazer com que o reino do céu seja pregado na terra. Mas ela não salva. Tanto é que alguns tomou posse do poder de salvar alguém. Algumas igrejas tomou posse disso. Algumas igrejas, elas se acharam maior do que Jesus. Né? Você é salvo pela igreja. Não, você é salvo por Jesus. A igreja católica mesmo fala, me ensinaram isso, né? Eu só sou salvo pela igreja. As pessoas cadastravam na igreja, pecava, adulterava, bebia, fumava, roubava, mas eu sou da igreja. Eu não estava salvo, porque a salvação não é pela igreja. Porque a igreja é uma instituição que o homem criou. Não foi Deus que criou a igreja. Deus criou um reino. Amém? E é a palavra que diz. E qualquer coisa que a pessoa falar fora da palavra, não me interessa. Jesus falou o quê? Eu vim trazer a igreja pentecostal Cristo Reina. Eu vim trazer a igreja batista. Eu vim trazer a assembleia. Eu vim trazer a adventista. Eu vim trazer a presbiteriana. Eu vim trazer a comunidade. É tanta igreja que dava conta de falar no mundo. Então ele fala o quê? Eu vim trazer um reino dos céus. Não foi isso? É chegado o quê? O reino dos céus. Ah, pastor, mas eu estou na igreja tal. Não, você precisa estar na igreja. Como é que você vai ter esse momento de palavra? Como é que você vai orar uns pelos outros? Nós aqui oramos por gente que está no hospital, oramos por gente que está aqui. Como é que nós vamos cumprir a determinação de Deus que a casa dele é chamada casa de oração? Então, eu tenho necessidade de estar numa igreja, mas não é ela que me salva. Eu tenho que estar bem consciente disso. Eu tenho que estar ligado ao Pai, a Cristo Jesus e o seu Espírito. Aí